Muito boa tarde, muito boa noite, oração ação, grupo de estudos diário, esse nosso exercício de entendimento, de autoentendimento, de conhecimento, de autoconhecimento e de prática do bem. Excelentes propósitos apresentados pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus. Uma tríade de princípios, de razões, de motivações para a vida. Uma tríade de ferramentas para a finalidade última, que é o amor. Vamos juntos nessa tarefa, nesse aprendizado. Buscadores de duas alegrias, a alegria de aprender e se expandir e a alegria de ser útil. Que essas alegrias inundem nossas almas, inundem todos os habitantes do planeta, nossos irmãos, no estabelecimento da nossa família universal. Muito, muito bom. Estamos juntos e vamos aprender, vamos compreender e vamos praticar. Questões 206 e 207 de O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Estamos no campo da compreensão da razão, do intelecto, uma avaliação, uma visão espiritual do intelecto na Terra, a fase intelectiva. Como é que o alto vê a razão, a intelectualidade na Terra. Temos avançado em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de comunicação, são revoluções praticamente mensais, a cada mês um app novo, uma possibilidade nova tecnológica na comunicação. Pode-se falar que, sem sombra de dúvida, nunca se leu tanto na Terra, nunca as pessoas se comunicaram tanto na Terra, é uma imensidão quantitativamente, mas é claro que qualitativamente essa comunicação, essa tecnologia de compreensão, essa leitura deixa muito a desejar, a ponto de reprimirmos uns aos outros quando as mensagens são longas, sejam elas faladas, sejam elas escritas. Assim como a comida nossa é fast food, as mensagens, a comunicação também, para ser boa, precisa ser rápida, segundo o entendimento da maioria. Tudo é rápido. As relações, as manifestações, os vídeos, as mensagens, os áudios. Tudo é de rápido consumo. Agindo assim, é claro, não percebemos que quem está sendo consumido somos nós mesmos. Comemos rapidamente e somos comidos por essa mesma rapidez. Nos relacionamos rapidamente e nos alienamos de nós mesmos, da verdade, do sentimento.
nos comunicamos com tanta rapidez que o maior problema da humanidade da Terra é falta de comunicação. A guerra, as disputas, as lutas, os conflitos nunca estiveram tão altos, multiplicados exatamente pelas redes sociais, multiplicados exatamente pela comunicação. Parece absurdo, parece impossível, mas evidentemente é assim, não é? Muito bem. Vamos então entender essa questão da intelectualidade, da razão na Terra. A pergunta 206 é levada para Emmanuel nos seguintes termos: os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Quer dizer, essa já é a resposta, mas vamos à pergunta. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Como da perspectiva espiritual se enxerga, se compreende, se analisa a razão da humanidade na Terra? E aí sim a resposta. Os valores intelectuais do planeta nos tempos modernos sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A razão está corrompida num processo decadente. Vamos ver o que mais ele fala. A atual geração, que tantas vezes se entregou ao orgulho, à prepotência, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do planeta, com seu injustificável divórcio do sentimento. Então a razão, o planejamento, a gestão, a tecnologia, por exemplo, na relação com nossos irmãos menores do reino animal e vegetal, provocou essa nossa tecnologia um terrível desequilíbrio. Acelerou o aquecimento global, vitimizou, fragilizou o planeta, que nos responde com um acirramento dos desastres, do desequilíbrio, das secas, das cheias, que vitimiza a nós próprios. Temos nos orgulhado de destruir o planeta, construído impérios em cima da extração do petróleo e inclusive com o terrível desequilíbrio provocado pelo derramamento de óleo bruto, de óleo combustível, de gasolina, de querosene, nas estradas, na extração, no consumo, jogando veneno na atmosfera da Terra, veneno que nós mesmos respiramos, veneno que destrói a camada de ozônio e nos mata a nós mesmos, de câncer de pele, nos expondo a tempestades solares como nunca. Um injustificável divórcio do sentimento. É o que desequilibra a ação da razão, da ciência e da tecnologia no nosso estágio evolutivo. Se tivéssemos um básico amor pela natureza, jamais destruiríamos, desmataríamos, poluiríamos
como temos feito, seja pelo amor à natureza, seja pelo amor a nós mesmos, já que somos nós que respiramos o ar que envenenamos, somos nós que bebemos a água que sujamos. É de uma ignorância fora do comum. Continua Emmanuel. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação. Parece que ele está falando dos nossos tempos e esse livro é da década de 1940. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Era a tecnologia que amplificava a comunicação e a educação e a informação àquele tempo. Depois disso, depois da revolução das artes gráficas, aqui apontada, teve a multiplicação do rádio, da televisão e, finalmente, da internet, a comunicação via satélite, que transformou em cada ser humano numa fonte de informação. Cada hora da Terra é usada para nos comunicarmos em enorme quantidade. Sem, porém, conseguir melhorar em nada a comunicação e, muito pelo contrário, fazendo dessa comunicação abundante que nós temos meios de fustigar um ao outro, de atacar, de denegrir, de diminuir, de humilhar. Atacando a própria verdade, como nunca foi atacada. Então, nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução da tecnologia, como nas artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. E como dissemos, a televisão, o rádio, a internet, o telefone. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular. Tudo que ele fala aqui da imprensa vale para a comunicação, para a tecnologia. Entretanto, a tecnologia, quase que de modo geral, é instrumento de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o indivíduo, para o ambiente particular. Enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Livros que versam, que trabalham, que atuam, que têm como tema as grandes questões da filosofia, da religião, da ciência, não conseguem sequer ser publicados sem o financiamento das empresas. E assim é que a ciência tem se submetido ao interesse econômico, tem se escravizado ao interesse dos bancos, ao interesse das armas, ao interesse dos remédios, ao interesse. Como nunca. Pergunta 207.
A decadência intelectual pode prejudicar o equilíbrio do mundo? Sem dúvida, é a resposta de Emmanuel. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos. Vejam só. Na década de 40, eles faziam menção à ascensão do Terceiro Reich, a obra tenebrosa de Hitler. Hoje, cabe como uma luva o comentário de Emmanuel, tendo em vista essa polarização odiosa, sangrenta, terrível, que acontece na religião, na política, em toda parte, através das redes sociais. Então a decadência intelectual pode prejudicar o equilíbrio do mundo? Sem dúvida, e é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos operando a inversão de todos os valores. A responsabilidade mútua, as verdades científicas vêm sendo enviesadas, falsificadas, distorcidas, com foco único na supremacia, na autoexaltação e na humilhação do outro. Autoexaltação e humilhação do outro. Autoexaltação e humilhação do outro. Esse é o objetivo das comunicações dos grupos familiares, de amigos, do trabalho, nas redes sociais. Continua Emmanuel dizendo, excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu trabalho junto ao espírito por um lugar de domínio. Nada mais é importante para um empresário que dominar, enriquecer, ostentar, se exaltar. Mas não apenas para os empresários, evidentemente. Fazemos qualquer coisa, as pessoas fazem qualquer coisa por curtidas, compartilhamentos. Divulgamos jogos. Os empresários do futebol, os clubes de futebol, os jogadores de futebol estão se perdendo por esse veneno das apostas. Praticamente não existe mais o esporte. Existe apenas o ganhar a qualquer custo, e nem é ganhar as taças, é ganhar as apostas, é tirar vantagem. A partir de mentiras não interessa, qualquer coisa vale. E o dinheiro por si não tem valor algum. O dinheiro só vale pelo que se faz dele. O poder político não tem valor algum. O poder político vale pelo trabalho que se faz dele. E assim é a capacidade artística, a capacidade intelectual. Os próprios poderes da mente e da alma, os poderes espirituais, a mediunidade, também não tem valor algum por si. Tudo é ferramenta, tudo é neutro. O que dá valor ou tira valor dos talentos, das capacidades,
das tecnologias, das razões, é o bom uso que se faz deles. Portanto, a razão sem a emoção, a ciência sem a ética, se voltam contra a própria humanidade, contra os próprios cientistas. O ditado popular fala que o peixe morre pela boca, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, a partir da máxima trazida por Jesus a Simão Pedro no momento supremo. De forma que nós somos os violentadores de nós mesmos. Excessivamente preocupados com suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu trabalho junto ao espírito por um lugar de domínio. Nenhum ideal, nenhuma ideologia, nenhum princípio. Busca-se apenas dominar por mentiras, por golpes, por estelionato, inclusive espiritual. Qualquer coisa vale. Como sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas vantagens tangíveis da situação econômica. Isso é palavra de Emmanuel. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões, 100 trilhões de francos, a antiga moeda da França. Salientando-se que, com menos da 100ª parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Menos da 100ª parte da fortuna imensa gasta com a guerra, com a morte, com a destruição. Somada à Primeira Guerra, a Segunda. Somada à Primeira e a Segunda, os gastos da corrida armamentista da Guerra Fria. E os gastos da corrida armamentista da atualidade, onde os governos da Europa multiplicaram várias vezes o dinheiro gasto com armas, e assim os da Ásia, China e Rússia especialmente, e assim a América do Norte, os Estados Unidos, o mundo todo praticamente, se armando até os dentes num gasto absurdo que poderia não só resolver o problema de todas as políticas de saúde, mas os problemas de habitação, de vestuário, de fome. Extirpar a fome e a miséria do planeta. Em vez disso, matamos, destruímos, contaminamos não apenas o meio ambiente, mas os corações. Porque quando uma nação luta com a outra, como na atual guerra entre Israel e Palestina,
na atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Por exemplo, entre tantas outras que nos envenenam nesse momento. São necessárias muitas encarnações para esse ódio gerado se diluir. Porque assim como existe um desperdício econômico, há um desperdício de tempo, um desperdício de vida absurdos, que são muitíssimas vezes mais importantes que o desperdício econômico. Mas que compõem todos esses desperdícios juntos um atraso terrível para todos nós. Um desequilíbrio ambiental terrível para todos nós. Meio ambiente, economia, espiritualidade, saúde mental, saúde física, miséria, fome, disseminados por todo o planeta por ignorância. Nunca se teve tanta ciência, nunca se teve tanta tecnologia, nunca se teve tanta comunicação, e a ignorância nos mata como nunca. Uma tragédia. Que nós consigamos multiplicar essa visão dentro dos nossos círculos restritos de comunicação, mas usemos essa mesma comunicação que tem envenenado o planeta para alertar, para conclamar todos nós, no nosso círculo de relações e no nosso grande círculo de poder, que é o nosso coração, a nossa intelectualidade, a nossa posição no mundo, nas redes sociais, na família, no trabalho, nas ruas, para desarmar corações, sempre a começar de nós próprios. Como disse um dos maiores príncipes da paz de todos os tempos, Mahatma Gandhi, façamos em nós a paz, o bem, o amor que nós gostaríamos de ver no mundo todo. Nada mais nobre, nada mais revolucionário a fazer nesse momento. Você pode, eu posso. Multipliquemos a paz, multipliquemos o amor, a partir desse nosso núcleo, a partir dessa nossa live. Compartilhe, espalhe. É o que Deus quer de nós. Emir Cajazeira, dizendo assim: estamos vivendo numa total inversão de valores na Terra. Muito triste mesmo. Maria José Sobral, também nos felicitando uns aos outros por esse momento. Sejamos capazes de gerar luz dentro do nosso círculo. Não importa se julguemos acanhados. É nesse círculo que Deus nos colocou para transformar. Marco Aurélio Trindade: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoai, Pai, eles são os grandes prejudicados pela desarmonia que geram. Nós somos. Sônia Regina, dando o seu boa noite a todos. André Santos, dando também um bom final de semana a todos. Enir Cajazeira, saudando a todos os colegas do grupo. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, multiplicando a luz aqui gerada por tantos afetos que todos nós temos. Ela lembra dos seus, cada um lembre dos seus, e multipliquemos. Essa é uma das maneiras maravilhosas de fazer essa multiplicação do bem com Jesus,
É o milagre da multiplicação reeditado dentro das nossas possibilidades. Mônica saudando os amigos, Enir Cajazeira também, André Salvatore também. Muito feliz pela manifestação, pela presença, pelo compartilhamento de cada um. Espalhemos o bem. Sejamos nós aqueles que fazem a paz a partir dos nossos próprios corações. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos e até a próxima.